boa noite, você que está ligadinho aqui na BMC News, o programa Sou Bem Sucedido. Estou aqui com o meu sócio, Vandique Silveira. Vandique, boa noite. Boa noite, meus caros. Um prazer enorme estar aqui. Hoje vai bombar o negócio. Uma entrevista fantástica com um cara excepcional. Anota aí. Anota aí, é o seguinte, hoje o programa está recheado de coisas. Temos a dica do Dunga. Você quer ter mentoria com o Vandique Silveira, comigo e mais 10 especialistas? É fácil, ó. O Vandique já está colocando aí. É só colocar a câmera do celular, já vai cair direto com a Keila. E se a pessoa clicar lá e falar com a Keila, o que ela vai ganhar, Vandique? Ela tem de presente da BMC News para você uma semana inteiramente grátis no Sou Bem Sucedido. Presente que você só obtém sendo membro assíduo da família BMC. É isso. Vandique, o cara que hoje é fera. Quero que você nos dê a honra de apresentá-lo. Senhoras e senhores, é minha honra, um prazer enorme apresentar Cleiton Oliveira. Ele é o Country Head, seria o presidente para o Brasil da IGG, que é uma das maiores empresas de gaming, de jogos digitais para aplicativos de celular. É uma empresa de Singapura, começou na China, tem uma história super interessante e essa é uma indústria multibilionária que muitas pessoas ainda não entendem o tamanho e a profissionalização que essa indústria sofreu nos últimos 20 anos. Então, com isso, nós estamos aqui. Cleiton, boa noite. Boa noite, Júnior, boa noite, Vandique. Obrigado pelo convite. Fiquei super feliz e um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, a alegria é muito nossa, pode ter certeza disso. Cleiton, você é de onde? São Paulo? Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, nasci na Moca. Na Moca, Zona Leste. Mas minha família é do interior paulista. Minha mãe hoje mora em Santa Fé do Sul, que é a divisa de São Paulo com Mato Grosso, bem longe. Entendi. Você nasceu em São Paulo, foi criado em São Paulo? Fui criado em São Paulo. Entendi. Filho único? Não, tenho duas irmãs. Minha irmã mais velha mora na Virgínia, ela é da área de recursos humanos. E a minha irmã do meio mora aqui em São Paulo também, ela é psicóloga, é psicoterapeuta também, de bastante sucesso. E como é que foi essa trajetória até chegar onde você chegou hoje, né, como CEO? Como foi essa trajetória sua? Como é que foi esse caminho? Olha, é um caminho longo. Eu sempre reflito bastante sobre esse caminho, sobre como foi. E foi um caminho que me ensinou muito e me proporcionou conhecer muita gente. Acho que esse é uma das vitórias que eu consegui. E me proporcionou também ser um profissional multifacetado. Acho que eu coloco muito do sucesso da minha carreira a flexibilidade e a resiliência. Anota aí, flexibilidade e resiliência, parte do sucesso da minha carreira. Isso é super importante, pessoal. Vocês não podem entender, até que vocês vivam situações que ele vai narrar aqui, que resiliência e flexibilidade faz com que algo que pode parecer um limão vire uma bela limonada. Totalmente. Que eu vejo, se eu pudesse elencar, né, aquilo como eu falei, aquilo que deu certo para mim, acho que são esses dois fatores. Tem que ser resiliente e flexível para que você consiga transpor todas essas dificuldades que a gente tem no dia a dia. Eu costumo dizer que o dia a dia não tem facilidades. Não existe. Existe sempre dificuldades. E é por isso que essas empresas precisam da gente. Para que a gente possa fazer com que essas dificuldades não afetem o business que você está gerenciando em qualquer nível, né? Anota aí. Não tem facilidade na vida, tem dificuldade. A nossa função é ajudar a impedir que essas dificuldades realmente façam que o negócio, que pode ser o seu negócio próprio, uma empresa que você trabalha, tenha uma performance inferior. Nossa função, nosso sucesso é associado a resolver os problemas de maneira eficiente. Vou fazer uma pergunta para o Cleiton e para o Vandique, para os dois. Aqui no Brasil, nós temos uma cultura de achar que todo aquele que é bem sucedido é porque teve facilidades. É ao contrário. É aquele que teve que ter resiliência, teve muitas dificuldades. Por que vocês acham que no Brasil existe essa cultura de que quem é bem sucedido é porque teve facilidade? Vai você ou eu, Vandique? Vai você. Então tá bom. Eu acho assim, primeiro porque eu acredito que o Brasil tem muita desigualdade. Então você tem uma grande maioria da população com menos recursos, com menos possibilidades. Então as pessoas com menos recursos, com menos possibilidades, elas têm um pouco mais de dificuldade mesmo
de chegar lá. Então, eu acho que esse mindset vem daí. E as pessoas que chegam lá, muitas vezes, têm histórias de resiliência. Então, cria-se esse pensamento de dificuldade e que às vezes que é quase impossível você ter sucesso ou chegar onde você quer. Essa é a minha visão que eu consigo elaborar pensando no porquê que eles têm esse tipo de pensamento. E eu acho que o Brasil é um país do insucesso. Eu acho que a gente do Brasil, a gente celebra o insucesso. A gente quase fez, a gente quase foi, a gente quase chegou, é o país do futuro. Eu acho que um país que as pessoas têm pouca fé nelas próprias, têm pouca fé no país. A gente aparece com a camisa verde e amarelo para assistir o jogo da seleção. E quando a seleção falha, a gente incorpora esse negócio dessa falha e a gente olha para a gente mesmo e fala, putz, isso aqui é um país do insucesso. Acho que o Brasil é um país muito aquém do que ele poderia ter sido. E as pessoas, e muita gente que teve sucesso aqui, conseguiu através de sacanagem. A gente vê o cara que se deu bem roubando, o cara que se deu bem na corrupção política, é o cara que cobra uma mordidinha para liberar a carga lá no porto, é esse negócio. Então é um país do insucesso. E como o sucesso aqui é tão raro, são tão poucas pessoas que são bem-sucedidas, que quando a gente vê pessoas de sucesso, a gente quer achar que essa pessoa teve sucesso porque fez parte da canalha. Né? E então a gente atribui canalice mesmo a pessoas que tiveram muito sucesso, porque existe um grupo, é pequeno, mas existe um grupo de pessoas extremamente bem-sucedidas no Brasil, que são pessoas que encontraram nichos, são pessoas que perseveraram, são pessoas que não acreditaram no insucesso, são pessoas que tentaram mais uma vez, eles caíram, levantaram mais 5 vezes. São essas pessoas. E a gente normalmente coloca dentro do mesmo barril de maçã podre, né, o sujeito de grande sucesso junto com o vagabundo. Eu concordo. Eu acho que é um ponto de vista bem bacana esse daí. É diferente assim do ponto de vista um pouco do que eu tenho, porque o meu ponto de vista ele é formado pelo aquilo que eu passei. Então eu vou voltar lá para minha adolescência, a época que eu comecei a fazer a faculdade, essas coisas. Eu lembro que o que o Van Dijk falou é uma grande verdade, mas isso não era uma barreira para mim. Para mim a barreira era a falta de acesso. Então assim, era... Putz, como é que eu vou fazer uma faculdade boa, né? Acabei não fazendo uma faculdade boa, depois eu fiz outras, estudei em escolas melhores, depois que eu comecei a ter mais condições, mas para mim a barreira era não um acesso tão primário, mas era mais a questão do acesso, e eu não me deixava levar, Van Dijk, pelo pensamento daqueles que são não tão ortodoxos na hora de fazer negócios, porque isso é muito desmotivador, né? Quando você pensa nisso... Anota aí. Nunca me deixei levar pela falta de ortodoxia nos negócios. Falta de ortodoxia, aqui eu estou falando, é da sacanagem. A gente olhar o caminho mais curto, que deveria botar o nego na prisão, mas aqui no Brasil a gente dá pro sujeito liberdade, tira a tornozeleira e o cara continua bilionário. Se você pensa assim, você não faz nada, né? Porque eu não tô nesse meio, então isso acaba sendo o medo paralisante, né? Então eu acho que eu lembro muito claramente quando eu estava me desenvolvendo profissionalmente, pessoalmente, que eu realmente não pensava nisso, não pensava no cara que era o político, naquele empresário que não usou de métodos legais para crescer. Eu só pensava em o que eu queria ser, esse era o meu foco. Você não leva para a grama do vizinho, você leva para sua grama. Cara, muito pouco mesmo. Anota aí, a minha grama é a grama que eu posso cuidar, do vizinho não é minha. E sabe que tem hoje na era social, né, quando a gente pega as mídias sociais, tudo isso, eu li uma frase, eu não vou conseguir acreditar essa frase agora, mas gostaria muito, mas eu li uma frase na internet de uma psicóloga, uma psicoterapeuta, e ela falou o seguinte: toda vez que você se compara com um perfil do Instagram, do Facebook ou do LinkedIn, você está comparando o melhor da pessoa, que é o que ela coloca naquela vitrine, com o seu pior. Que é o que você pensa de você, não é o que você também coloca. Anota aí. Ponto fundamental. Onde é
o ponto de comparação que nós usamos. Se eu me vejo inteiro com o meu bom e com o meu mal e me comparo só com o bom do outro, certamente a minha média é inferior à do outro. Exatamente. E aquilo que o outro está colocando, você está colocando bom. Né? Eu gostei dessa da condensada que você deu no pensamento. É isso aí. Isso pode acabar desmotivando muita gente, ou causando um pouco de estresse, causando essa agonia que a gente tem na vida moderna e na quantidade de informações que a gente tem. Né? Legal. Bacana isso, né? Eu acho isso fundamental e é uma coisa que eu tento praticar na minha vida. Eu não consigo sempre. Eu falo pra vocês. Aqui não tem charlatão. Eu também não consigo sempre, não. Eu, mas não consigo, eu sei que é. Uhum. Eu tenho um lado consciente que fala, pô, Vandir, você tá se comparando com um cara que tá se vendendo lá. E você tá se vendo 100% de você, só que você tá vendo 30, 20, 40% do cara. E do que ele tem de melhor. Exatamente. Que é o que ele coloca ali. Sim. Exatamente. E talvez os outros 70% seja muito pior daquilo que você Exatamente. Pode ter até um problema moral lá naquele resto, né? Uhum. Que são coisas que não são consertáveis, né? Mas eu tô me comparando com o sujeito, puta, olha, o cara é mais novo que eu e olha onde ele chegou e isso aí me dá aquela angústia. Mas é legal você falar isso, Vandir, porque você é um cara de sucesso também, um PhD super estudado e dividir que também passa por isso é uma coisa que acaba estimulando as outras pessoas, porque é uma coisa, isso é das pessoas, não está dedicado a uma classe social, a um nível de estudo, não. Todas as pessoas têm essa ânsia de comparação. E eu falo para você, e eu sempre digo nas minhas sessões do Sou Bem-Sucedido, que eu falo, mostro, desenho, mas muito daquilo que eu faço, mostro e desenho, eu mesmo tenho as dúvidas com isso. Apesar de saber que eu estou mostrando o lado plenamente racional, existe algo irracional em mim e em todas as pessoas que tendem a pensar mais pesadamente no lado negativo, ao invés da gente colocar em evidência o lado positivo. Eu faço 90% do tempo, eu me coloco no lado positivo. A maior parte do meu tempo, eu consigo fazer isso. Agora, existe aqueles 10, 5% do tempo que você realmente tem dúvidas com relação a você mesmo. Sim. Alguma coisa não acontece legal, aí você pega e fala assim, aí você aumenta seu lado negativo, você eleva, não deu certo porque eu sou... Não pode falar palavrão aqui, mas... Não pode, senão ele vai chegar... Que eu sou caca. Né? Porque eu sou caca. Caca pode. Caca pode. Caca pode. Eu vou até fazer o emoji. Cadê? Bota o emoji da caca lá que fica legal. E aí eu penso nisso, aí passa um dia, 2 dias, aí eu começo a voltar pro centro e falo, pô, não é verdade. Mas eu acho que todas as pessoas que a gente entrevista aqui, e todos os meus amigos, eu tenho um amigo, graças a Deus, entre meus amigos, eu sou o que menos tenho sucesso e o que mais aprendo com eles, porque eu só tenho um amigo fera, meus amigos são fera e eu sou super grato por ter isso. E eu vejo uns amigos que são fera, que você fala assim, puta, eu queria ter a vida que esse cara tem, olha só o que o cara conquistou, e eu vejo o cara tendo dúvida com relação, puta, será? Não sei o que, não tá bem, não sei o que. Então eu vejo que o cara é normal, que o cara é gente, que o cara é humano, né? Que eu não tô me relacionando somente com super-humanos, eu tô me relacionando com gente de verdade, que tem os anseios, tem as frustrações e as ansiedades que eu tenho também. É porque a gente tem aquela sensação de que sempre o outro é perfeito, né? E domina mais, tá mais em controle. Exato, e isso não existe. E o cara, putz, não vou derrapar nunca. Exato. Esse cara não derrapa. É isso, e não existe perfeição. A perfeição é algo que não se chega, ninguém é perfeito, né? Então nós temos as nossas qualidades, nós temos os nossos defeitos e temos que aprender a conviver com elas. Tem aquela questão que a gente fala da tríade, né, do sucesso, no Sou Bem-Sucedido, que é conhecimento. O cara tem que ter muito conhecimento a respeito do que faz, aquele desejo de conhecer. Segundo, o cara tem que ter experiência, saber fazer a coisa de ponta cabeça, de lado, não sei o quê. E terceiro, que é mais ou menos como o amálgama, né? E ao mesmo tempo é o segredo do bolo, né? Eu acho que é o que dá liga. É o que dá liga mesmo. É o equilíbrio emocional
e essa blindagem mental, para você não ser distraído com esse bando de coisa que você falou. Eu cheguei aqui, caminho tortuoso. Todo mundo que chegou aqui, conta pra gente do caminho que chegou até onde chegou, é tortuoso. Ninguém chegou aqui e falou assim, olha, eu fui estudar em Harvard, me formei em Harvard, aí eu fui trabalhar no JP Morgan, eu trabalhei 5 anos no JP Morgan, e daí eu saí, fundei uma startup. Uma tech startup. E aí eu ganhei... Vendi, fiquei rico, tô numa ilha pescando. E tô pescando agora, né? E casei com a modelo fulano de tal e tenho 5 filhos que são perfeitos, que já estão pré-aceitos para ir para Yale e para... Cara, não tem isso. Não tem isso. No seu meio se cobra muito perfeição? No meu meio? No meio de trabalho. Eu acho que não. Eu acho que... Eu já estive em meios que cobram muito a perfeição, mas atualmente não muito. Acho que assim, por exemplo, na empresa em que eu dirijo aqui no Brasil hoje, ela tem um pouco da mentalidade de startup, apesar de não ser mais uma startup. E eu acho que o meio de startup não pode, não tem tempo de perder tempo com a perfeição, porque... Anota aí. Startups de sucesso não tem tempo de perder tempo com a busca da perfeição. É uma coisa, né? Porque se o cara for, ele não vai lançar nunca, não vai crescer nunca, e vai ficar ali parado e patinando. Então eu não sinto essa cobrança. Mas eu sinto que isso é um grande gerador de ansiedade em todo mundo, a busca da perfeição, me incluo nesse rol. E tenho trabalhado bastante para não me bloquear a busca dessa perfeição. Então, eu acho que as pessoas têm que entender bem quem são seus ícones, quem são as pessoas que elas têm como eu posso dizer, como referência, e entender que ela não precisa ser perfeita para se aproximar daquela referência, mas que ela pode trabalhar e aceitar os seus erros de uma maneira positiva. Você se formou em quê? Eu me formei em administração de empresas, depois eu fiz uma MBA em marketing, também fiz uma especialização em inteligência de mercado e fiz uma especialização em liderança em Harvard. Pessoal, anota aí. Quando eu falo que os 3 pilares que unem pessoas completamente diferentes, eu trabalhei em 74 países, trabalhei com as pessoas assim super, super, super bem-sucedidas. Branco, negro, asiático, indígena, gente de todas as origens que você possa imaginar. Pessoas muito diferentes que não têm quase nada em comum, mas elas têm 3 traços. Elas conhecem, elas têm muito conhecimento. Conhecimento formal de escola e conhecimento de aprender com os outros, e a pessoa está antenada, é uma esponja. Segundo, essas pessoas têm muita experiência. Elas fizeram um negócio de ponta cabeça. Elas montam e desmontam para ter certeza que elas sabem o negócio. E terceiro, o equilíbrio emocional. Sem isso aí, é o que você está falando. É legal. E aí eu fiz essa última especialização em liderança, mas eu estou sempre aprendendo alguma coisa, fazendo alguns cursos. Eu já estudei diversas outras coisas, né? Durante e fora a minha que você carreira. É músico também. Também. Eu invisto um pouco do meu tempo de lazer tocando. Não, e você toca muito bem. Eu sei que você não vai já é um exagero. Eu sei que você não vai falar aqui, mas eu já vi você tocando. Esse já é um exagero. Muito bem. Eu já sei que ele é muito instrumentista. Toca vários instrumentos. Eu costumo dizer que eu toco vários instrumentos muito mal. Você acreditou? Não acredito. Mas eu vou te falar o porquê. Na verdade, eu não me dedico muito para música, para os instrumentos. Mas é legal, é gostoso, dá para se divertir bastante. É uma higiene mental, eu sou músico também, eu gosto. Pá, eu tentei, como não virei Eddie Van Halen em 3 semanas... Aí você já deixou de lado, né? Não vai dar. E como é que você chegou no mundo do game? Eu trabalhei durante muitos anos numa empresa de produtos de consumo. Comecei a trabalhar na fábrica lá, fazendo na parte de planejamento de produção, e deixei dessa empresa como gerente de marketing. E era uma multinacional alemã, e eu fiz carreira lá, fiquei 12 anos por lá. E aí passei por vários chefes e fiz muito network dentro desse período. Depois eu fui para a indústria de pesquisa, trabalhei na Nielsen. E um dia eu estava no meu trabalho lá, fazendo as análises das informações na Nielsen, eu sou um bom analista, e me ligou um headhunter
falando, ó, seu ex-chefe pediu para eu conversar com você porque você conhece muita gente do mercado, eu estou precisando contratar um gerente de gerenciamento por categoria. Eu falei, me manda o job description que eu vejo quem pode se encaixar nisso e eu te indico. Ela me mandou o job description, quando eu li aquele job description eu falei, putz, esse daqui sou eu. É eu. Pessoal, anota aí. Oportunidades estão em todos os lugares. A gente precisa estar preparado para entender que aquilo que cai no nosso colo é uma oportunidade. Totalmente. Né? Ela não vem vestida de vermelho, terninho vermelho, te abraça e fala assim, Cleiton, me abraça que eu sou sua oportunidade. Não. Ela vem disfarçada em benesses que a gente nem sabe, né? Eu costumo dizer que é um trem que está andando com a porta aberta. Se você está preparado, você consegue correr e entrar. Se você não está preparado, você não consegue alcançar. Excelente analogia. Esse é uma ligação, né? Olha, tem alguém para indicar? Eu. Não, aí depois eu liguei para ela, Cristina, e falei, olha, eu posso te indicar algumas pessoas, mas eu me identifiquei muito com essa posição. E o resto é história. Aí eu fui para a Warner. Na Warner, eu fui para trabalhar em uma outra área, no desenvolvimento da categoria de filmes. E em um determinado momento eles precisavam de alguém para fazer o startup do negócio de games da Warner aqui no Brasil. E aí eu fui escolhido para fazer isso. E, aliás, eu vou corrigir, não fui escolhido, eu fui atrás disso, né? Pessoal, anota aí. Você vê que muitas vezes, quando a gente quer ser assim, a gente não quer mostrar o que a gente fez. Tá? A nossa humildade, né? A nossa modéstia impede que a gente faça isso, mas é bom que ele falou aqui. Eu não fui escolhido, eu fui atrás. Ir atrás daquilo que a gente quer é muito importante. A gente não precisa ficar esperando ser escolhido. Se você ficar sendo escolhido, você não vai dançar com ninguém no baile. Bom, mas é o seguinte, tem muita coisa para rolar ainda aqui no programa. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, vamos agora para o intervalo. Vai fazer a dica. Mas antes disso, a gente vai com a dica com o Dunga. Você não pode perder agora, uma dica bem importante. Segue a dica do Dunga, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Olá, Vandique! Olá, Júnior! Que alegria estar com vocês em mais um Sou Bem-Sucedido. Que alegria poder fazer parte desse grupo. E hoje eu queria trazer aqui um exemplo maravilhoso que cabe direitinho nessa vida, nessa dinâmica de transformação daquela que se enquadra nesse bem-sucedido. De suceder alguém, de ser sucedido por alguém, de deixar um legado para que outras pessoas possam continuar esse excelente trabalho que vocês estão realizando. O processo do papel nos ensina muito. Primeiro, aquele papel, ele era um grande eucalipto. Foi plantado, depois de 5 anos foi colhido, cortado em pedaços de 2 metros, picado em pedacinhos de 4 centímetros, cozido em grandes digestores com muita soda, muito vapor e água. Se tornou uma grande massa de cor mais ou menos amarronzada, depois ele foi muito bem lavado e depois um processo de branqueamento com hipoclorito, com cloro, até que ele se torne então a celulose. Vai para uma caixa de entrada dentro de uma máquina de papel, depois a mesa plana e uma bateria de secadores, onde lá na frente aquele papel branquinho, como por exemplo o sulfite, depois em formato A4, depois de passar pelas cortadeiras, vai estar na mão de alguém para que alguém possa escrever algo novo, uma história, uma bela história. Assim somos nós. Nós que somos bem-sucedidos passamos ao longo da nossa vida por um processo doloroso de transformação. Julgávamos a estar plantados e crescidos, mas alguém precisou nos colher, nos cortar, nos picar, nos lavar, nos branquear e nos transformar a tal ponto de que pessoas como a nossa família, como funcionários, como colaboradores, como pessoas que batalham conosco, que têm o mesmo ideal, pudessem escrever uma nova história. Essa é a minha missão. Essa é a sua missão. Então, independentemente do ponto que você esteja dentro desse processo, coragem, força. Entenda que por mais doloroso que seja o processo na sua vida pessoal, na sua vida profissional, o fato é que você será a grande ferramenta para que alguém possa escrever uma nova história
depois de você. Você será também, duplamente falando, bem-sucedido por alguém. O seu legado vai servir para um novo rumo de toda uma humanidade. Coragem, seu processo é lindo. Valeu, gente! Estamos de volta aqui no segundo bloco do programa Sou Bem-Sucedido. Olha, nota a dica do Dunga aí, que é de grande valia, vai te ajudar bastante. E se você quer ter tanto consultoria e ter mentoria comigo e com o Vandic, com mais 10 especialistas, é fácil, pega o seu celular, pega no QR Code aí, fala com aquele, você que é telespectador, você tem uma semana para degustar o Sou Bem-Sucedido, ó, na faixa. Presente da BMC. Na faixa. Mas, Vandic, voltando aí já, né, grudando no primeiro bloco, ele foi atrás da oportunidade. Correu atrás. Agarrou o touro pelo chifre. E aí? E aí eu percebi que esse era um negócio grande lá dentro da companhia aqui no Brasil. Todo mundo muito focado no negócio de filmes, de home entertainment, que era super grande. Streaming. Na época já se falava disso. E eu falei, pô, esse negócio de videogame é grande, né? Comecei, fui pra rua, fiz uma pesquisa, falei, putz, isso é legal. E aí eu fui atrás, consegui ser a pessoa responsável pelo startup do negócio. E quando eu comecei esse negócio, ele representava 5% do negócio de home entertainment aqui no Brasil. Quando eu mudei de emprego, ele já representava 70%, 75% do negócio. O negócio de videogames. Então, foi um crescimento exponencial. O Brasil virou referência para o Warner em vários outros países, pelo modelo de negócio que a gente adotou de fabricação local dos jogos, de replicação local, e também pelo trabalho de aquisição de parcerias de vendas e marketing para outros publishers que não tinham uma representação aqui no Brasil de acordo com o potencial de mercado. Então nós conseguimos fazer essas aquisições, esse licenciamento dessas marcas, e fomos responsáveis por vender e por fazer a área de marketing dessas marcas aqui no Brasil. Começa numa ligação, me identifico com a vaga, eu quero, e aí ele começa, aí vê algo que era um percentual pequeno no mercado, faz uma pesquisa de mercado, começa aí e se torna uma potência do mercado. Conhecimento, experiência e o equilíbrio mental para poder fazer isso acontecer. E eu vou falar o seguinte, o mais difícil ainda não é nem você ficar atento à oportunidade, é a resiliência também dentro desse processo, porque quando eu fui para a Warner, tinha muitas outras pessoas tão capazes quanto, ou até mais, para fazer esse negócio. Então eu corroboro com o que o Vandic falou. Ali foi eu conseguir essa posição que depois se tornou, eu me tornei o head do negócio aqui no Brasil de home entertainment, né? Foi muito por conhecer. Eu falei, putz, esse cara conhece tanto que tem que ser ele ali que vai cuidar desse negócio. Então, pessoal, anota aí. Para você chegar em primeiro lugar, você não precisa ser o melhor. Essa que é uma das coisas interessantes na vida. Uhum. O seu network, a sua disposição, a sua fome, disciplina, foco, capacidade de gerar metas e cumprir as metas, ser o cara da execução, porque também só ter ideia também não leva você ao lugar. Então você pode não ser o cara mais rápido, mas você ganha maratona. Vocês estão entendendo como é que sucesso se magnifica e se cristaliza nas vidas das pessoas? Eu acho isso muito legal. Sem dúvida. E pelo que você fala, você sempre foi a pessoa do network, né? De estar com pessoas, conhecer. Olha, eu acho que eu não me considero uma pessoa do network, mas eu sou. Mas eu tenho uma dificuldade de aceitar que eu sou uma pessoa do network, porque eu sempre acho que eu estou fazendo pouco network. Mas eu acho que eu faço. Eu faço. Mas nessa época, o meu principal network foi esse... ter sempre feito um trabalho de excelência. Não perfeito. Trabalho de excelência é você conquistar os resultados. Como não é ser perfeito, né? Sim.
Então, e aí isso, por todas as empresas que eu passei, eu sempre deixei uma marca muito positiva. Então, eu acho que esse network é muito importante também. Então, as pessoas lembrarem, pô, aquele cara é bom. Eu acho que O seu rastro conta. Exatamente, O é o seu rastro rastro. conta. Isso é importante. Eu acho que você deixar você controla o rastro que você tem. E você consegue, com isso, manter bons contatos e manter boas referências, né? Para quem quer dedicar sua carreira executiva ou crescer na carreira executiva, isso é importante. Aliás, não só na carreira executiva, né? Porque a carreira de empreendedor também vai precisar de muito network, aliás, talvez até mais do que o da carreira executiva. Mas então esse rastro é uma coisa muito, muito importante. Cleiton, igg.com.br, empresa que eu garanto que a maioria das pessoas não conhecem, não ouviram falar, mas a maioria que tem um joguinho no celular deve ter um jogo de vocês. Pode ser que sim, exatamente. Como é que foi essa transição de sair de um ícone, Warner? Que o Warner, ela precede você, né? Você tem um sobrenome corporativo, Warner, aquele W da Warner, aquilo ali acabou, né? Aí você toma um pulo de fé, um leap of faith, um pulo de fé, e vai trabalhar numa empresa cujo nome é obscuro. Como é que é isso? Como é que você teve a coragem? De onde veio a coragem para tomar essa? Coragem, coragem, você tem razão, tem que ter coragem. A coragem veio da seguinte maneira. Na Warner, eu trabalhava como head do negócio aqui no Brasil, toda a parte de distribuição digital de filmes, home entertainment, games, e eu percebi que o nosso negócio ele estava indo mais para o lado do streaming do que pelo lado do on-demand, OTT que a gente chamava, né? A distribuição digital. E eu tinha uma parte do negócio de games que a Warner não trabalhava tão bem aqui no Brasil como eu gostaria, é que justamente essa parte de mobile games. Então, juntando isso, então eu via que o futuro da companhia não era muito aquilo que talvez eu gostasse de fazer. Na parte de games não estava completo, tinha uma parte que eu não conhecia muito bem e eu gostaria de conhecer mais. E eu tinha a vontade de conhecer e de me acostumar com um ambiente um pouco menos corporativo e mais voltado para as startups. Por quê? A nossa carreira, toda carreira tem um começo, meio e fim, a carreira executiva não é diferente, e eu comecei a pensar num próximo passo para a minha carreira, que é como é que eu posso ajudar empresas que estão começando. Primeira coisa que eu tenho que fazer é ter experiência em como essas empresas operam. Então, foi isso que me estimulou bastante. Segundo, conhecer um pouco a cultura chinesa no trabalho. Então, eu saí de trabalhar dentro de uma cultura americana mais de 25 anos, fui para outro tipo de cultura do dia a dia de trabalho. Então, tudo isso dentro do pacote acabou me estimulando bastante em aceitar o desafio. Aí também tinha o próprio desafio, que era estabelecer o escritório aqui no Brasil. Então, tinha muita coisa a ser feita, uma reorganização de equipe. Nós não tínhamos um escritório aqui no Brasil, eu acabei fundando o escritório. O Brasil era o último colocado em todos os KPIs de desempenho que a companhia tinha entre 16 países das filiais. O Brasil estava sempre em penúltimo, último. Hoje, mês passado, nós chegamos em primeiro em um deles, em terceiro em outro. Então, tinha muita coisa a ser feita para que o Brasil fosse também uma referência importante para o negócio da IGG. Mas acho que se você me perguntar qual foi a principal, eu acho que é ser um negócio mobile. Então, ser um negócio para smartphones. Eu acredito muito no futuro do smartphone, acho que isso como todo mundo, né? E para mim é super importante aprender mais sobre esse negócio, sobre esse segmento. Curiosidade foi um negócio incrível na sua vida, né? Totalmente, totalmente. Eu me considero autodidata, sempre me
sempre estudei formalmente, mas eu sempre também estudei muito aquilo que me interessava de uma maneira solo. Então, eu aprendi a falar inglês sozinho, fiz 3 meses de curso de inglês na minha vida, aprendi a tocar guitarra mais ou menos que sozinho. Isso aí eu fiz umas aulinhas, contrabaixo. Então, assim, eu gosto de aprender por mim mesmo. Pô, esse ponto, pessoal, anota aí. Eu gosto de aprender por mim mesmo. Isso mostra uma capacidade, uma competência que pode ser levada a qualquer indústria. Então, a pessoa que sabe aprender sozinha e gosta de aprender sozinha, essa pessoa não está presa dentro da indústria que ela, vamos dizer assim, entrou no começo da carreira. Ela pode fazer movimentos laterais para N lugares. Então você que está querendo sair da sua posição atual, quer virar um empresário, que grande parte da gente aqui no Sou Bem Sucedido são pessoas que querem ser empresários, que buscam empresariar, ou são empresários e não sabem, é o médico, é o dentista, é o advogado, né, o engenheiro, você pode e é um empresário. Esse pensamento do Clayton de eu gosto de aprender sozinho e aprendo sozinho é fundamental, senão você não sai do lugar. Não sai. Ivan, uma coisa interessante que você falou, né, da coragem de mudar para um lugar para o outro, foi bem, não é que eu não vou dizer que foi traumático, mas foi muito difícil. Eu esperava por isso e eu acho que valeu muito a pena. Medo, pessoal, medo. Todo mundo tem. Clayton teve medo. Muito. Mas o medo não o paralisou. Muitas pessoas perdem grandes oportunidades porque se deixam ser paralisadas pelo medo. Eu acho que uma coisa que é importante a gente falar, que assim, né, a gente vê no Clayton e em outras pessoas, é a gente estar preparado para caminhar do lado do medo. Concordo, é isso aí. A gente tem que estar preparado. Então, eu estudei, eu corri atrás, né, eu estou preparado, né, do tripé próprio que você fala, ou seja, eu estou pronto. O medo vai vir, mas eu vou caminhar. Ele vai estar lá. Ele vai estar lá, mas eu vou caminhar. E foi isso que aconteceu, né, Clayton? Exatamente. Você vai estar lá, você tem que superar isso e superar as adversidades, né? Eu costumo dizer assim, eu fui meio que criado para não dar certo, entre aspas. Então é o terceiro aqui, nós somos 3. Exatamente. Vamos nos dar as mãos aqui. Eu sou a minha origem era uma família super simples, então eu comecei a trabalhar desde cedo, os 13, 14 anos ali, bonitinho, registrado e tal. E eu mesmo paguei meus estudos, paguei meu colegial técnico, paguei minha faculdade, então, e fui crescendo através desse esforço, né? E aí tem uma passagem muito interessante para falar sobre a flexibilidade e resiliência. Eu trabalhava nessa companhia que eu falei no começo, 12 anos que eu fiquei nessa de produtos de consumo, e eu já tinha saído da fábrica, estava já na administração de vendas. Eu já me senti o máximo porque já tinha conseguido, né? Sair de lá. Sair para ir para uma área comercial e tal. E aí eu cheguei para o meu chefe e falei, fulano, eu como próximo passo eu gostaria de trabalhar na área de marketing. Aí ele virou para mim e falou, você joga tênis? Eu falei, não. Como que é seu nome? É Clayton Oliveira. Ele falou, Oliveira não tem em marketing. Isso foi muito engraçado. Esse sobrenome não combina muito com marketing. Não dá certo. O cara que tá lá no marketing é o cara que joga tênis, é o cara que se formou nas melhores escolas, é o cara aquilo ali eu falei assim, aquilo foi me dando um gelo. Eu falei, puta, tô ferrado, né? Nunca vou conseguir. Não vou conseguir, né, meu? Putz. E aí já virei de lado depois e falei, esqueci que esse cara me falou. Mas na verdade isso daí foi um excelente motivador para mim. E passaram-se os anos, não só deixei essa empresa que eu trabalhava como gerente de marketing, como fui diretor de marketing do maior estúdio de Hollywood aqui no Brasil. Então, e depois fui o head do negócio também aqui, né? Então, eu acho que se eu tivesse naquele momento congelado pelo medo, sim, né? Falar, putz, eu não vou ter oportunidade nenhuma. Isso daí teria me bloqueado totalmente a minha carreira. Pessoal, anota aí. Vão haver milhares de pessoas, se não milhões de pessoas que vão dizer que você não pode. A única pessoa que pode determinar que você pode é você mesmo. Porque não adianta escutar as pessoas. Por exemplo, eu tive na minha vida uma pessoa, minha mãe, que disse que eu não tinha nenhum tino comercial quando eu tinha 8 anos de idade. Eu peguei em consignado
8 reloginhos, aqueles chineses, quando tinha o bazar chinês lá do consultório da minha mãe, eu ia vender para secretárias de onde eu nadava. Eu já tinha fechado o negócio, eu cheguei atrasado no dia da entrega, pedi para minha mãe entregar para as secretárias que eu tinha vendido os relógios, e eu fui correndo para o treino de natação. Meus caros, minha mãe, com vergonha de cobrar das secretárias, porque afinal de contas as secretárias eram mais pobres, elas eram mais necessitadas, elas não tinham capacidade de comprar um negócio para elas. É a visão que eu digo que a gente tem aqui no Brasil, a gente é muito elitista nesse país. Então a minha mãe fez uma coisa que realmente me impactou na minha vida por muitos e muitos anos, que ela deu de presente os meus relógios para as secretárias e depois olhou para mim e disse que eu não tinha tino comercial e que eu não sabia vender e que aquilo não era para mim, e eu nunca mais na vida, até os 27 anos de idade, 25 anos de idade, entendi que eu tinha total capacidade para vender, que aquilo era uma balela. E a gente, quando tem um negócio que vem de uma pessoa tão importante como a mãe da gente, né? Porque minha mãe é um ícone na minha vida. As coisas ficam enraizadas. Exatamente. Então a minha vida inteira eu achava que a melhor coisa que eu poderia fazer foi prestar um concurso público e por Itamaraty ser diplomata, que também era um dos sonhos da minha mãe para mim. E graças a Deus eu nunca fiz nada disso, porque o que o Itamaraty paga no final de carreiras pro cara é o preço do vinho que eu tomo. Então não é assim. Graças a Deus eu não caí nisso aí, e alguma coisa aconteceu na minha vida que eu consegui olhar além daquilo que disseram para mim que eu não podia. Cara, você recebeu uma dessa de um chefe no momento de transição de carreira, eu falo, todos nós temos o chefe... Vamos dizer que o nome do chefe seja Michael, né? O Michael. Todos nós temos um Michael na nossa vida, que diz que você não pode, por alguma razão obscura. Quiçá vários Michaels. Todo mundo tem Michael. E às vezes até na família. Na família tá cheio de Michael. Exatamente. Cheio de Michael na família. Michael, aí você tem que ir dançando. Sai desses Michaels aí. Escuta, porque isso pode te dar motivação. Então, pode escutar. Não precisa ser mal educado com ninguém, mas... Você tem que... Mas é muito interessante. Todas as pessoas que sentam aqui, sabe, Cleiton, a gente percebe assim que é uma característica assim, né? Todos que vêm aqui sabem quem são. Então você pode falar o que for, o outro pode falar, o Michael, pode ser o que for. Eu sei quem eu sou e eu vou caminhar. Né? Às vezes pode balançar, mas não quer dizer que isso vai nos derrubar. Não, balança. Né? E de vez em quando derruba. Mas levanta. Aquilo que eu falo. Eu aprendi uma coisa na minha vida que eu tenho, é disciplina, que depois daquela coisinha toda, no nosso mantra, chega na resiliência. E se eu cair 2, eu levanto 4. Se eu cair 4, eu levanto 8. E eu vou assim, porque não adianta só levantar uma vez. É você ser tão bom que você levanta 3, 4, 5 vezes, que você olha pro cara e fala, você pode me derrubar quantas você quiser. Mas eu nunca vou ficar lá no chão. Eu vou cair, mas não vou ficar no chão. Cleiton, e desafios daqui pra frente? Putz, muitos. O que você espera? Tem algum desafio que você espera chegar? Ou fala, já chegou, em breve coloco em prática? Porque você tá aí, né, voando a sua carreira, né, cara? Sim. Voando a sua carreira. Está aqui realmente um cara de sucesso. Sucesso. E é uma pessoa normal, não é o Zuckerberg, não é o Warren Buffett, não é o Bezos. Né? Você sabe que eu uso esses caras como referência só em um negócio. Qual? É o seguinte, quando eu estou com dúvida sobre o tempo que eu tenho disponível para fazer determinada coisa, eu falo assim, putz, se eu estou em dúvida como é que eu vou organizar meu tempo, imagina um desses caras, como não deve ser difícil organizar o tempo deles. É a única referência que eu uso deles. Porque que é a administração do tempo, né? Que o tempo é o bem que é mais precioso que a gente tem, um jargão, todo mundo fala isso, mas é uma verdade. Então eu tento otimizar esse tempo o máximo possível. Agora, as minhas principais referências vêm de pessoas mais normais, eu digo assim, que podem... Anota aí, as minhas principais referências vêm de pessoas mais normais, pessoa como a gente. Você sabe que assim, agora eu quero que você responda a pergunta, mas vou abrir aqui um parênteses aqui, sou suspeito para falar, mas todas as pessoas que a gente trouxe até hoje aqui, né, Vandir, são pessoas que são normais e que alcançaram sucesso e que nos mostra que se a gente tiver foco, disciplina, é possível chegar onde a gente quer. Certamente, é isso aí. Né? Você pega a história dele aqui, meu Deus, é surreal. E os desafios? Bom, os desafios, primeiro, acho que eu tenho o desafio ainda
grande para cumprir dentro da IGG, administrando o nosso business aqui no Brasil. Ainda tem muita coisa para ser feita, novos jogos para serem lançados, administrar os produtos que nós já temos, tem uma equipe ali que precisa ser desenvolvida, então tem todo esse business para continuar. Mas eu penso que o meu principal desafio de médio a longo prazo vai ser fazer uma outra mudança e mais para o lado de empreendedorismo. Não me vejo aposentar, então assim, é uma coisa que não... Você é novo ainda. Sou novo. Mas, de qualquer maneira, assim, é uma coisa que eu vejo como um grande desafio desenvolver algum tipo de trabalho dentro do lado empreendedor. Acho que esse para mim é o principal desafio. E vai arrebentar. Vai arrebentar, não tenho dúvida. Então me fala uma coisa, como é que é trabalhar com chinês? Olha, boa pergunta. Essa é uma pergunta legal. Você sabe que todo mundo me pergunta. É bem interessante. Eu não acho ruim, não achei ruim. São muito educados, respeitadores, assim, trabalham de uma maneira muito interessante na troca. Mas é um estilo de administração diferente do estilo americano. O americano, eu diria que é um pouco mais planejado, te dá um pouco mais de liberdade para você tomar as suas ações e depois te cobra muito pelo resultado. O chinês, pelo menos os que eu tenho experiência, eles são mais um pouco controladores, talvez. Eles querem fazer mais um micromanagement e tentar entender todos os passos da cadeia, mas eles são muito mais rápidos. Então, uma decisão que foi tomada ontem pode ser revogada amanhã, e se você estiver no meio desse projeto, para e já esquece, já vai para outro, e assim vai. Mas de tudo, isso eu acho que me adaptei muito bem. Uma das coisas que tinha dentro da companhia quando eu cheguei, já tinha uma pequena operação aqui no Brasil, era a comunicação que se chocava com a China. Então, as pessoas que estavam aqui no Brasil não conseguiam estabelecer uma conexão muito boa. Foi uma das coisas que eu fiz, foi conseguir fazer com que a comunicação fluísse bem, e hoje está de uma maneira extremamente perfeita dentro do nosso negócio. Mas por que tinha esse bloqueio de comunicação? Em partes, por um pouco de inexperiência do lado de cá, mas em 80% porque eles são difíceis de se comunicar. Nem todo mundo fala inglês lá. Então, e português, então, de jeito nenhum. E para vocês terem uma ideia, meu chefe hoje, que é o head global da head internacional de publishing, ele não fala inglês. Então eu tenho um chefe que só fala mandarim e eu falo inglês, e a gente tem que achar um jeito de se comunicar. Então eu tenho alguns aplicativos internos que ele escreve em chinês e já chega em inglês para mim, eu escrevo em inglês, aparece em chinês para ele. Então eu diria que a adaptação na comunicação, acho que é a coisa mais difícil que tem no relacionamento com eles. Perfeito. Eu imaginava que fosse alguma coisa assim. É um desafio, né? É um baita desafio. Putz, grilo. Eu estive na China algumas vezes, a gente acha que todo mundo fala inglês, ninguém fala inglês. O cara do táxi, o motorista, não fala inglês. E você tem no seu aplicativo o nome do parque, não sei o que lá, em inglês, né, mas tem o nome em chinês do mesmo negócio. Então, muitas vezes você não consegue chegar. Eu fiquei num hotel que tinha, acho que 3 ou 4 versões dele em Beijing. E eu mostrei pro cara, o cara, assim, cara, a gente foi acertar no 3º, o cara não conseguia entender o que eu tava falando. E não era sacanagem que o cara tava me roubando, porque se eu telefonasse pra polícia e falasse que o cara tava me roubando, o cara acabava a vida do cara. Então tem pouca corrupção desse tipo. Mas era totalmente porque o cara não fala inglês, e eu não falava mandarim. A China é um lugar tão estranho nesse aspecto, é um país que tem 0 desemprego, né? Ou eles tentam chegar a 0 desemprego. Você chega num hotel, tem um cara que só se especializa em escrever o nome do endereço de onde você vai em chinês para o cara poder te levar, e ele escreve de volta no papel o nome para você poder voltar para onde você está. Isso é interessante, porque é um país que está buscando entender o lado ocidental para poder continuar expandindo os negócios, né? Então, é exatamente isso que você falou. Eles têm pessoas dedicadas muitas vezes para melhorar essa comunicação.
Outra coisa que você vê, eu andei de trem, metrô pra caramba lá, o que mais tem de anúncio é curso de inglês. Na China, se você fizer um curso de inglês, é que nem se for fluente em inglês, é que nem você fazer uma faculdade no Brasil. Você pode fazer uma carreira inteira só dominar o inglês. Então tem anúncio de todas as empresas, Pearson, etc., que oferecem inglês, pendurado na janela de todos os trens, todos os metrôs, ônibus, etc. Porque para o chinês, o cara que tem domínio do inglês, cara, esse cara tem uma oportunidade incrível. E eles têm gente espalhada no mundo inteiro para fazer negócio, pelo governo. A gente está chegando ao final do nosso programa, mas se você pudesse dar uma dica para quem está nos assistindo, uma dica valiosa, para alguém que está começando o seu negócio, alguém que está passando dificuldade no negócio, qual é a dica que você daria para essa pessoa? Olha, pensando numa pessoa que está começando o seu negócio, eu acho que a dica é... Eu vou parafrasear um pouco o Van Dijk aqui. Eu acho que é entender o que o seu negócio é. Legal. Eu acho que esse é o principal que você tem que fazer e se desenvolver e perceber quais são as oportunidades que você tem após esse entendimento. Porque se você não conseguir entender o seu negócio, entender o seu mercado, você vai começar de uma maneira errada. E eu acho que tem uma coisa importante também, eu sou super fã da resiliência, mas você tem que entender até que ponto a resiliência é saudável ou não. Então, ou é teimosia, né? Ou é teimosia, exatamente. Então, a resiliência ela é um fator importante para você se desenvolver como pessoa, como profissional, mas você tem que entender muito qual é o limite disso. Então, eu acho que a pessoa tem que entender o seu negócio, perceber qual é o mercado e estabelecer objetivos. Eu acho que esse é o principal. Simplesmente abrir um negócio e começar a tocar, eu acho que qualquer um pode fazer, mas conseguir estabelecer objetivos e conseguir entender aonde você está pisando, são poucos que fazem. Então, para mim, seria essa a principal dica. Cleiton, obrigado. Obrigado a vocês. Esse é fera, hein? Valeu. Feríssimo. Muito obrigado. E vamos marcar para ele vir de novo aqui. Para falar um pouco mais. Tá ruim esse negócio. A gente convida gente tão boa aqui que a gente não tem tempo para fazer tudo que a gente quer fazer nos 50 minutos e a gente fica convidando o cara para voltar. Legal. Vai ficar... Eu acho que a culpa é do Henrique, não sei. Da produção, tô brincando. Mas, Van Dijk, obrigado, meu irmão. Anota aí. Tamo junto. Anota aí. Pessoal, é o seguinte, olha... Todo domingo às 18 horas, se você quiser assistir de novo, é só você ir lá no canal da BMC News no YouTube, que você pode assistir novamente. Vale a pena assistir essa entrevista, que é muito rica de conhecimento, tá bom? Até semana que vem, pessoal. Um abraço. Tchau. Anota aí.